Olá, eu sou o professor Roberto Marques, sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP e esta é mais uma videoaula do projeto NAGE. Iremos conversar com vocês hoje sobre o tema Times de Inovação. O objetivo desta aula é apresentar e discutir com vocês a importância, os tipos e os fatores que influenciam o projeto e a operação de times voltados para a geração de inovações. Bom, um conceito importante, um princípio importante para a nossa aula é colocar que a inovação, de qualquer tipo que seja, serviços, de produtos, de negócios, ela é resultado da interação entre as pessoas. Muito embora em algumas fases do processo de geração de uma inovação, eventualmente uma ideia possa se originar de uma única pessoa, ao longo do processo de transformação desta ideia em uma inovação, efetivamente, ou seja, um produto novo, um serviço novo, será necessário um conjunto de interações entre pessoas. Essas pessoas deverão, eventualmente, participar de um mesmo setor da empresa, mas é muito comum e é importante que haja o envolvimento de pessoas de outras áreas da empresa. Portanto, a interação entre pessoas que atuam em áreas distintas dentro de uma mesma organização e também uma possível necessidade cada vez mais frequente de que, para que a inovação seja desenvolvida, haja também tanto estímulos de clientes, de parceiros, de fornecedores da empresa que está encarregada de desenvolver a inovação, como também a interação com esses atores. Portanto, a primeira colocação fundamental é que a inovação é resultado da interação entre pessoas. As pessoas são fundamentais para que uma geração de ideias se transforme efetivamente em um produto novo, um serviço novo, enfim, em um resultado interessante para a empresa do ponto de vista do que ela almeja em termos de inovação. Porém, a inovação, os projetos de inovação, que compreendem uma série de etapas distintas, em que muitas vezes a primeira etapa é a geração de uma ideia, e ela vai se desenvolver, essa ideia vai ser desenvolvida ao longo do tempo, até chegar ao seu final, né, num projeto pronto, desenvolvido. Há diferentes projetos de inovação. Os projetos de inovação que as empresas, as instituições desenvolvem têm diferentes características. Por exemplo, dependendo da empresa que a gente está se referenciando, o projeto pode ser muito longo, pode ser complexo, envolve muitas áreas da empresa, envolve eventualmente universidades, envolve pesquisa, envolve desenvolvimento de conhecimentos novos do ponto de vista científico. E isso normalmente acarreta uma complexidade maior, um tempo de maturação maior, o que nem sempre é a regra. Eventualmente, dependendo do tipo de organização, o porte do projeto de inovação é pequeno e, eventualmente, a duração também o é. O foco, como eu já comentei aqui hoje, o resultado de um processo de inovação pode ser um novo produto físico, um novo automóvel, uma nova caneta, uma nova câmera de televisão, uma nova câmera de filmagem, um novo celular. E pode ser também um novo negócio, um novo projeto de um negócio ou também uma combinação desses aspectos aqui, produtos, serviços e modelos de negócio diferentes se combinando num projeto de inovação. Outra característica que diferencia o projeto de inovação já tem a ver com a maneira como a organização se estrutura para gerenciar, para operar o desenvolvimento deste projeto. Então, por exemplo, na literatura sobre inovação, especialmente sobre organização para inovação, se reconhece a existência de pelo menos 3 formas distintas de coordenação dos projetos de inovação. Em algumas situações, o gerente do projeto é um gerente com muito poder de interferir em todo o processo, ele tem um poder muito grande, ele concentra muito poder, muita informação e descentraliza muito pouco esse poder ao longo do processo de inovação e as demais pessoas que tomam parte dele. E existem gradações outras alternativas em que o poder, a função do gerente do projeto é menor, até o caso em que a empresa pode propor ou se estruturar de uma maneira bastante autônoma, em que as pessoas que fazem parte de um projeto de inovação têm uma autonomia e se autorregulam de uma maneira bastante substantiva, bastante forte, sem que haja necessidade de um gestor
com poder forte de definir a organização e o tipo de estrutura que vai se desenvolver ao longo do tempo. Então, esta é mais uma forma pela qual os projetos de inovação podem se diferenciar. O alcance daquele resultado do projeto de inovação pode ser um alcance local, visando um mercado muito específico, muito local, pode ser um mercado mais amplo, mais regional, que envolve mais de uma cidade, mais de um país. O foco, portanto, daquele produto ou serviço é mais amplo e, eventualmente, o produto ou serviço, o resultado da inovação vai ter uma abrangência, vai ter uma colocação do mercado que é um mercado global, um mercado internacional. Então, portanto, essa é mais uma maneira pela qual projetos de inovação se diferenciam entre si. E o tipo de conhecimento que é gerado e que é utilizado ao longo deste processo de geração de inovação também pode mudar e pode diferenciar esses projetos. Nós temos normalmente dois tipos de conhecimento muito diferentes que são utilizados de maneira muitas vezes complementar em projetos de inovação. Um é o conhecimento tácito, conhecimento que está nas pessoas, que é difícil de você formalizar, que é difícil de ser transformado em regras, e um conhecimento que pode ser colocado em formato digital ou escrito, e um conhecimento mais explícito, portanto, mais facilmente repassado através de instrumentos digitais, em termos de regras escritas, em termos de regulamentos ou procedimentos. Esses dois tipos de conhecimento também, muitas vezes, diferenciam projetos de inovação de maneira distinta. Por que eu estou fazendo tanta referência às características que diferenciam projetos de inovação? É porque, dependendo dessas características, a estrutura, a maneira como os times de inovação vão se estruturar para desenvolver esses projetos também vai se modificar bastante. Portanto, é importante reconhecer as características de um dado projeto de inovação para se pensar, para se desenhar, para se evoluir no sentido de reconhecer qual a melhor maneira de organizar as pessoas em termos das suas interações, visando o melhor resultado para a empresa. Então, se de uma maneira, como no início a gente comentou, a inovação é o resultado de interações entre pessoas, o trabalho em grupo é, portanto, uma característica fundamental nos processos de inovação, pela necessidade e importância que a interação entre essas pessoas guarda em relação ao resultado final. Porém, trabalho em grupo não é uma coisa só. Existem diferentes maneiras pelas quais se deve pensar o trabalho em grupo e reconhecer as diferentes maneiras pelas quais um projeto de inovação se desenvolve, as características, o alcance, o tipo de coordenação que se quer, o tipo de conhecimento utilizado, vai nos dar uma boa dica, um bom conjunto de características que devem ser lembradas, devem ser levadas em conta quando a gente desenha a estrutura para organizar o trabalho das pessoas visando a inovação. Então, o que é um trabalho em grupo? O trabalho em grupo é a existência de pelo menos duas, mas normalmente mais pessoas, que compartilham recursos de conhecimento, recursos de informação, recursos físicos, e uma série de conhecimentos, que alguns deles são comuns, outros não são, e vão trocar esses conhecimentos, esse número de pessoas, para chegar a um resultado comum. Portanto, o trabalho em grupo, mais uma vez, fazendo uma referência, é fundamental para projetos de inovação de uma maneira geral. Os grupos, portanto, entrando um pouquinho na diferenciação entre os tipos de grupo, que vão atender às diferentes características dos projetos de inovação, se diferenciam principalmente por três características. Primeiro, e muito importante, é quanto de autonomia aquele grupo vai possuir. Esta é uma decisão, é uma definição que se faz antes do grupo começar a funcionar. É muitas vezes algo que a empresa, o local onde os projetos de inovação se desenvolvem, define ou de uma maneira unívoca, de uma maneira única para todos os projetos, ou um nível de autonomia, uma intensidade de autonomia que eventualmente pode ser diferente de um projeto para outro, se essa empresa desenvolve projetos com características muito diferentes entre si. Mas um grupo tem autonomia, deve ter autonomia, maior ou menor, dependendo das características do projeto, dependendo daquilo que a empresa, que os gestores da empresa, que a direção da empresa tem como princípios que devem nortear a organização das pessoas e a sua autonomia. Então, a relação entre autonomia e trabalho em grupo é algo fundamental a ser pensado na relação e na questão da estrutura e organização do trabalho visando a inovação. Um aspecto complementar, também muito importante, que diferencia formas diferentes de trabalho em grupo, é a presença de indicadores de desempenho,
que vão avaliar o andamento e os resultados que esse grupo vai obter ao final do projeto de inovação que ele participa. Em algumas situações, em algumas empresas, não existe indicadores que vão avaliar o resultado concreto de um projeto. Os indicadores eventualmente existem, mas eles avaliam um conjunto de projetos ou o desempenho de uma área ou mesmo da própria organização de uma maneira completa, né? Em outros casos, existe um conjunto de indicadores diferentes relacionados a tempo, a eficiência nos usos dos recursos, a questão de custos e outros que vão medir exatamente o desempenho daquele projeto de inovação e como aquele grupo está desenvolvendo aquele projeto. E, por fim, uma lógica específica de divisão do trabalho, que, como a gente comentou anteriormente, pode incorporar diferentes características dos gestores, diferentes características também na sua consequência em termos do nível de automação. Então, alcance da autonomia, a presença ou não de indicadores e o tipo de hierarquia interna que vai existir na equipe que vai desenvolver uma inovação são características que devem ser adaptadas e devem ser alinhadas ao tipo de projeto que se está desenvolvendo. Um aspecto importante nessa relação entre inovação e trabalho em grupo é o fato de que é muito frequente que os mesmos indivíduos eventualmente participem de mais do que um projeto de inovação ao mesmo tempo. Isso incorpora um pouco mais de complexidade às questões de organização das pessoas, mas, por outro lado, é algo que muitas vezes a empresa precisa lançar a mão para otimizar os seus recursos e para poder, vamos dizer assim, compartilhar conhecimentos importantes de pessoas que ela contrata em mais de um projeto. Então, isso incorpora mais complexidade ao projeto, mas, por outro lado, isso tem que ser encarado, isso tem que ser considerado nas questões de organização do trabalho das pessoas. Uma tendência bastante grande, hoje em dia, é a existência de grupos virtuais, ou seja, grupos que são compostos por pessoas que não estão na mesma localidade, na mesma empresa e muitas vezes não estão no mesmo país. O que, mais uma vez, coloca e acrescenta cada vez mais para o futuro uma certa complexidade na maneira de pensar a inovação e o trabalho em grupo, uma vez que você pode ter um projeto no qual pessoas de diferentes países estão participando da mesma equipe, com diferentes atribuições, diferentes necessidades de desenvolvimento de partes de um projeto de inovação, mas, por outro lado, é necessário e fundamental que existe uma interação entre essas pessoas. Então, a questão da interação entre pessoas que estão localizadas em cidades diferentes, em países diferentes, com horários diferentes, né, por conta dos diferentes horários de cada país, adiciona complexidade a essa discussão e ao projeto organizacional que vai viabilizar essas inovações. Além da questão de organização do trabalho visando a inovação, é fundamental também que se considerem algumas ferramentas que tipicamente um gestor ou um conjunto de gestores precisam conhecer e levar em conta para auxiliar no processo de consolidação do trabalho em grupo. Algumas dessas ferramentas são ligadas à área de recursos humanos, são tipicamente ferramentas que favorecem, vamos dizer assim, a troca de experiências, o conhecimento mais profundo e a formação, a consolidação do conceito de times dentro de um conjunto de pessoas que estão tocando um ou mais projetos de inovação. Então, a palavra team building normalmente é utilizada para representar um conjunto de ferramentas que visam fortalecer a capacidade de um time, de um grupo de pessoas operarem efetivamente como um time e não somente como um agregado de pessoas com recursos e com objetivos em comum. Há outros tipos de ferramentas que são baseadas fundamentalmente em sistemas de informação que visam oferecer ao grupo, ao time que opera um ou mais projetos de inovação, o andamento da utilização dos recursos de tempo, recursos de custos, recursos de demais naturezas que são escassos e que, portanto, precisam ser monitorados e precisa haver uma negociação continuada dentro do grupo em relação a como o grupo está utilizando esses recursos, quanto ainda é possível utilizar, e isso é fundamental para que um projeto de inovação tenha bons resultados e, ao mesmo tempo, sirva como instrumento de troca de informação e interação do grupo. E, por fim, a questão de sistemas de reconhecimento, ou seja, que tipo de premiação, que tipo de remuneração um determinado time de projeto vai ter do ponto de vista de
reconhecimento em relação aos seus bons resultados é algo também que deve ser considerado, não projeto a projeto, mas com uma regra, um conjunto de regras, um conjunto de pressupostos que vai nortear e vai complementar aquilo que a gente chama de ferramentas para a consolidação do trabalho em grupo visando a inovação, que é toda a parte, vamos dizer assim, mais soft ligada a processos de recursos humanos. E com isso a gente pode agora analisar nosso último ponto, que é as questões chaves que envolvem o projeto e a operação de times de inovação. Falamos um pouquinho ao longo dessa nossa aula sobre a diferença entre inovação incremental e radical. As inovações incrementais são de mais curto prazo, são mais rápidas e geram inovações não tão radicais, né? Inovações menores em relação ao que já existe na empresa. Ao passo que a inovação radical é um processo mais complexo que envolve alguma coisa muito diferente em relação ao que existia tanto na empresa como eventualmente no mercado. Porém, é muito importante, é muito frequente que as empresas interessadas em inovar radicalmente, que elas também continuem estimulando a inovação incremental. Do ponto de vista de organização das pessoas, das estruturas organizacionais de uma empresa que procure ao mesmo tempo estimular as inovações incrementais e radicais, nós temos aí um primeiro desafio, uma primeira questão-chave muito comum e para a qual não há ainda soluções muito aceitas ou muito prontas que possam ser utilizadas num número bastante grande de empresas. Tanto no Brasil como fora do Brasil, essa é uma questão ainda que está em desenvolvimento, ou seja, como desenhar estruturas, como desenhar e utilizar ferramentas que combinem o incremento e o estímulo à inovação incremental e radical simultaneamente. A segunda questão-chave tem a ver com a questão de como, vamos dizer, se utilizar e como se beneficiar dos estímulos ambientais para favorecer a inovação de uma empresa. Nós temos aí alguns casos interessantes, e normalmente são casos que acontecem nos Estados Unidos, os casos das empresas como a Google e a Whole Foods Market, que é um supermercado com um nível de inovação muito grande, que a gente conhece muito pouco aqui no Brasil, que são empresas que conseguiram, de alguma forma, obter junto aos seus clientes, junto aos seus potenciais clientes, ideias, estímulos importantes para que isso fortalecesse o próprio processo de geração interna de inovações. No caso da Google, por exemplo, para aqueles todos que conhecem o Google, e hoje em dia dificilmente alguém não vai conhecer o Google, alguém não utiliza o Google, vocês vão encontrar no Google um link dentro daquela primeira tela chamado Google Labs. O Google Labs nada mais é do que um link onde os clientes, onde qualquer um de nós pode explorar ideias que estão sendo desenvolvidas pela Google naquele momento, pelos seus funcionários, e eles colocam aquelas ideias, aplicações potenciais, futuras, que alguém da Google já pensou, para uma avaliação nossa de clientes convencionais, como nós, qualquer um de nós poderia fazer. Então é uma forma pela qual a Google procura expor as suas ideias para os seus clientes e obter feedback dessas ideias e com isso fortalecer o desenvolvimento dessas ideias, seja no presente, seja no futuro. Outras empresas têm feito isso de uma maneira bastante bem sucedida. Isso ainda é um desafio, uma questão-chave que muitas empresas ainda estão aprendendo ou desenvolvendo ferramental para esse tipo de iniciativa. A questão de quanto de autonomia se deve dar para indivíduos e grupos visando a inovação também não é uma decisão muito fácil, não é uma decisão muito que se pode aprender muito facilmente com outras empresas, embora a gente tenha também nossos cases importantes, bem conhecidos, que é, no caso internacional, a 3M, que é uma empresa que se tornou famosa por estimular o uso de 20 minutos diários para que cada funcionário dessa empresa pense em coisas diferentes do dia a dia. Pense, como se costuma dizer, fora da caixa. Então, a ideia é fazer com que cada funcionário reserve, em algum momento do dia, 20 minutos para pensar em ideias novas que ele nunca antes pensou, que a empresa nunca antes pensou, que seu setor nunca antes pensou. Esse é um exemplo interessante de uma iniciativa que essa empresa implementou. A Brasilar tem uma empresa nacional muito interessante, que depois quem tiver interessado pode encontrar na internet uma série de informações e relatos de como ela conseguiu inovar através de estímulos a que sugestões sobre inovação fossem dadas por todas as pessoas que trabalham nesta empresa. Desde o faxineiro, a pessoa que trabalha na atividade mais simples dessa organização, até o seu presidente, todos eles
foram estimulados a darem, individualmente ou em grupos, ideias sobre novos produtos ou novas formas de organização do seu setor específico ou da empresa como um todo. Esse processo, um estímulo com uma infraestrutura muito interessante de acompanhamento e avaliação das inovações, resultou em que essa empresa fosse considerada em anos anteriores uma das empresas mais inovadoras aqui no mercado brasileiro. A última questão-chave que eu selecionei para comentar um pouquinho rapidamente com vocês é a questão do incentivo ao empreendedorismo interno, cuja empresa ícone nesse caso é a chamada de Oticom, uma empresa dinamarquesa que conseguiu, ao longo do tempo, incentivar muito fortemente dentro da própria organização, nos seus colaboradores, o sentido de empreendedorismo, ou seja, tanto a geração de uma ideia nova como o domínio das etapas de análise dessa ideia nova no sentido de transformá-la e desenvolvê-la num projeto, num negócio novo para a própria empresa. Aqueles interessados nesse tipo de questão-chave também vão encontrar na internet um conjunto de estudos e relatos interessantes desse caso. Então, para fechar a nossa aula, os 3 pontos principais que eu diria resumem os principais pontos que nós desenvolvemos aqui seriam esses 3. O primeiro, a inovação é resultado de um trabalho coletivo que envolve interações da empresa, seja de pessoas que operam dentro da empresa, seja de um conjunto de pessoas que estão fora da empresa, que são cada vez mais importantes para responder pelos bons resultados de inovação. O reconhecimento, o segundo aspecto, de que projetar a inovação é tirar proveito do potencial oferecido pelo trabalho coletivo, é um fator que as empresas precisam considerar. E, finalmente, o aspecto 3, de que não há uma forma única de desenhar e gerir times de inovação. Embora a gente tenha falado bastante que os times de inovação são fundamentais, são inerentes a um esforço de inovação, não há uma forma única pela qual esses times devem ser pensados, operados e projetados. É necessário que se chegar a um bom termo em cada empresa, em relação às características da empresa, e se definir um projeto adequado, que deve seguir os conhecimentos práticos que já foram desenvolvidos pelas outras empresas, conhecimentos teóricos que estão disponíveis, mas que devem ser adequados a cada caso em particular. Muito obrigado e tenha um bom proveito em relação a esse assunto.